príncipes ou reis deste mundo, jamais com eles eu falei, mas eu sei de um rei grande em amor, que com as suas mãos tudo formou. Conheço a Cristo, Rei dos Reis, que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz, que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Altas posições nunca tive, mas o amor de Cristo eleva-me. Sei que um dia irei num reino que é sem fim, e um príncipe ali também serei. Conheço a Cristo, Rei dos Reis, que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz, que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Esperarei no Senhor, sempre darei o meu louvor. Conheço a Cristo, Rei dos Reis, que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz, meu amigo, aqui eu sei. Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos a mais uma semana de oração jovem. Nós preparamos uma programação super especial, que vocês possam vir os outros dias. Vamos até sábado. Que você possa também chamar outras pessoas, outras visitas, amigos, para virem conferir a nossa programação, que está muito especial para Jesus. Amém? E o tema principal é Chegou a Hora, né? Mas ao longo da semana vamos ter subtemas. E hoje vamos ver Senhor, eu vou, perdoa-me. E para começar, eu quero contar uma história para vocês. De um pai espanhol que ele queria se reconciliar com seu filho, que tinha partido para Madrid. Então, ele resolveu fazer um anúncio no jornal. Botou assim: Paco, me encontre no Hotel Montana, terça-feira, meio-dia. Está tudo perdoado, papai. Só que esse nome Paco é muito comum na Espanha.
E quando o pai chegou lá no hotel, ele encontrou 800 jovens chamados Paco querendo se reconciliar com o pai dele. E o que a gente pode entender dessa história, né? Que desculpa. O que a gente pode entender? Que nós, seres humanos, desejamos desesperadamente pelo perdão, e principalmente daquelas pessoas que realmente amamos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Pode passar, mano. Em João. Passa aqui, tá pequeno. Em João 8. Em João 8, a partir do capítulo 1. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana de oração. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui presente, que eu possa, Senhor, ser usada por Ti para compartilhar da Tua palavra. Que eu não possa falar, mas que o Senhor possa me usar. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Essa história é muito conhecida, é da mulher adúltera. João, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um por um, a começar pelos velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estás aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Amém? E nesse capítulo nós podemos aprender várias lições. Que uma delas é o amor de Cristo pelaquela mulher, né? Enquanto todo mundo estava ali humilhando ela, Jesus, ele via no fundo do coração dela que ela poderia ter uma segunda chance de restauração. E foi isso que ele fez. E essa maravilhosa história tem uma mensagem de esperança para cada um de nós. Pode voltar, Amanda. Claramente, nós notamos como Jesus perdoou e restaurou a vida daquela mulher que havia sido pega no ato de adultério. Com as palavras: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais, Jesus dá à mulher uma segunda chance, uma oportunidade de começar uma nova vida de pureza e santidade. E não só com aquela mulher, mas como hoje, com cada um de nós, Deus quer que nós tenhamos uma segunda chance para nos restaurarmos e termos uma vida de pureza e santidade. Pode passar. Ellen White, que é uma profetisa da nossa igreja, escritora, ela fala sobre a história dessa mulher, né, desse episódio que aconteceu, e ela fala assim: a mulher arrependida tornou-se uma das amizades mais sólidas de Jesus. Olha que incrível, né? A mulher, ela estava ali humilhada, adulterou, foi pega no ato de adultério, é adúltera,
humilhada, né? Ela era conhecida como a pior pessoa dali e foi uma das amizades mais sólidas de Jesus, né? Então, o que a gente pode aprender é que se a gente confiar a entregar nossa vida para Jesus, Ele pode restaurar de uma forma impressionante. Ela pagou seu perdão e compaixão com um amor altruísta e de adoração. Posteriormente, enquanto estava aos pés da cruz, acometida de tristeza, viu a agonia do seu Senhor que estava morrendo e ouviu seu clamor amargurado. Sua alma foi perfurada novamente, pois ela sabia que o sacrifício era em razão do pecado. Ela sabia que Jesus estava sendo crucificado por ela e por cada um de nossos pecados também. Pode passar. Ela continua, Ellen White. Ela sentiu que aquelas dores que o Salvador estava sentindo era por ela. O sangue que escorria em suas feridas era para pagar o seu registro de pecados. Os suspiros que saíam dos seus agonizantes lábios foram causados por sua transgressão. O coração dela doeu com uma tristeza jamais exprimida. Então, ela sentiu ali a dor do seu Salvador quando ele estava ali no Getsemane sendo crucificado. E pode passar. E outra lição que podemos entender desse capítulo é em relação a Deus ter escrevido no chão ali da areia, né? Porque Deus normalmente escreve com o dedo nas coisas da Bíblia, tem várias citações. Uma delas é nas tábuas de pedra, que foi em Êxodo 31, e no reboco da parede, que tem dizendo em Daniel 5:5. Nas tábuas de pedra, Deus escreve sua lei, que é eterna. E no reboco da parede, Deus escreveu a sentença de morte ao perverso rei Belsazar. Então, concluímos que do que Deus escreve na pedra é que Ele quer que se eternize. As coisas que Ele escreveu no chão é algo que, logicamente, Ele quer que não seja eterno, não se permaneça. Porque até a natureza em si, a chuva, o ar, vão se encarregar de levar. Pode passar. Deus é apresentado. O ato de Jesus de escrever com o dedo mostrou aos acusadores que o perdão, a restauração e uma segunda oportunidade para recomeçar, que estava disponível para aquela mulher envergonhada, também estava disponível para eles. Jesus, como sempre, queria mostrar isso, né? Apesar de que os fariseus queriam induzir Jesus e de acusar a mulher, porque Jesus, ao longo de toda a vida dele, ele não poderia fazer nenhuma coisa de errado, porque já iriam julgar Jesus. Mas Jesus, como ele é muito inteligente e sábio, ele foi muito inteligente e sábio, ele soube falar as palavras perfeitamente, né? Pode passar. E eu tenho uma história para contar para vocês também, outra história de um pastor, que quando ele era mais jovem, ele cometeu um pecado, que foi muito grave. E depois de um tempo, ele se arrependeu do seu pecado e pediu perdão a Deus. Só que mesmo assim, ele ficava com a sua consciência pesada daquele pecado. Mesmo ele pedindo perdão a Deus, ele ficava pensando naquele pecado. Será que Deus me perdoou mesmo? Mas ele ficava pensando em toda a vida dele e começou a pensar nisso. E aí, quando ele começou a ser pastor, ele ouviu falar em uma senhora que começava a ter visões, e nessas visões, ela falava com Deus. E aí ele ficou meio assim, né? Será que se eu perguntar para essa mulher, eu vou conversar com ela para ver se ela pergunta para Deus se eu estou perdoado, né? O meu pecado, para ele se livrar desse pensamento. E aí ele foi atrás dessa mulher, e quando chegou lá, ela falou assim, olha, realmente eu tenho visões, e nessas visões eu falo com Deus. E ele perguntou, né? Ele ficou meio envergonhado, mas perguntou se ela poderia fazer esse favor para ele
de perguntar qual seria o pecado que Deus não tinha perdoado dele e que qual seria esse pecado, porque ele já estava cheio disso, né? E durante toda a vida dele foi isso. E a mulher disse: não, tudo bem, pastor, com certeza, eu pergunto para Deus o que é que você fez de errado, o seu pecado. E passou-se uns dias, a mulher, o pastor foi na casa da mulher, né? E ele perguntou: você falou com Deus? Aí ela falou: sim, eu perguntei o que o Senhor me pediu. E ela falou que Deus tinha falado para ela que ele não lembrava do pecado dele, porque ele já tinha se arrependido e tinha perdoado o pecado. Então, quando Deus perdoa o seu pecado, ele não se lembra mais. É como se tivesse apagado para ele, entendeu? Você tem que se arrepender verdadeiramente, e Deus sabe disso, conhece cada um de nós. Você se arrependeu verdadeiramente, um perdão genuíno, Jesus não vai mais se lembrar do seu pecado. E foi isso que aconteceu com o pastor. Ele se livrou, né, do que ele estava pensando toda a vida dele. E a mesma coisa aconteceu, pode passar, pode ficar aí, com a mulher, né? Ele perdoou completamente e restaurou a vida, restaurou a vida da mulher. E eu queria que vocês abrissem também em Miqueias 7, do 18 e 19. Eu queria que alguém lesse. Por favor. Pode. Amém. Olha que maravilhoso. Que Deus maravilhoso a gente tem. Que a gente se arrepende do nosso pecado e Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. Então não tem mais do que Ele lembrar. E Ele falou assim: quem é o Senhor é semelhante a ti. Então não tem nenhum ser humano semelhante a Deus. Porque nós, seres humanos, temos, quando vamos perdoar outra pessoa, ainda a gente tem o que ela fez de errado conosco, né? A gente não perdoa totalmente, ainda a gente tem essa natureza pecaminosa que é nossa. Mas Deus não, Ele perdoa totalmente. E eu vou abrir aqui, vocês não precisam abrir, em Isaías 1:18, que ele fala assim: vinde então e irga-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e ouvides, comereis o bem desta terra. Então, assim, Deus nos promete que os nossos pecados se tornarão brancos como a neve. Então, que possamos nos arrepender verdadeiramente. E não precisamos ser igual o pastor, né? Que ficou com a consciência pesada com o pecado que ele teve. Que possamos confiar no nosso Deus e pedir uma transformação para Ele, assim como Ele fez com essa mulher. Que possamos ter uma vida de renúncias. E essa mulher, essa amizade que ele teve, dessa mulher adúltera que se transformou totalmente, ela seguiu Jesus até a cruz. Quando a maioria das pessoas abandonaram Jesus, ela, com coragem, foi a testemunha da sua fé. Então, que possamos também ser seguidores de Jesus até a morte e que possamos confiar no nosso Deus e colocar as nossas vidas na mão dele. Amém? Que o momento também, né, com o nosso tema, chegou a hora e não vamos deixar para depois. Vamos ter esse momento, esse dia que eu queria chamar. Amém. Alô, som? Tem um escritor que ele escreveu um negócio muito bonito. Se nossa maior necessidade fosse a informação, Deus teria nos enviado um educador.
Se nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus teria nos enviado um cientista. Se nossa maior necessidade fosse dinheiro, teria nos enviado um economista. Se nossa grande tolice fosse a diversão, Deus teria nos enviado um comediante. Mas nossa grande necessidade era o perdão. Portanto, Deus nos enviou um Salvador. Que você possa sair dessa igreja sabendo disso, que Deus vai perdoar totalmente seus pecados e que você possa ter uma vida de renúncia e de transformação, assim como foi com a mulher. Amém? Que Ele dá uma segunda chance para todo mundo. Vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por saber, Senhor, que o Senhor é um Senhor tão bom que nos dá uma segunda chance, apesar de errarmos tanto. Muito obrigada, Senhor, por tudo e que possamos, Senhor, ter uma vida de renúncias, uma vida, Senhor, de transformação todos os dias. Assim como foi com a mulher, que possamos também ter uma amizade sólida contigo. Muito obrigada, Senhor, por tudo e que possamos nos entregar a Ti hoje. Chegou a hora. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.